olá. Bem-vindos a esta análise mais aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num conjunto de fontes sobre esses eventos recentes e, bastante impactantes no Rio de Janeiro. Isso aí. Temos aqui transcrições de vídeos, análises, reportagens, um material que pinta um quadro bem complexo, né, de uma grande operação policial, as ramificações disso e todo o contexto maior da segurança pública. Exato. Nossa missão aqui é tentar destilar os pontos cruciais, sabe, para entender a realidade por trás das manchetes que, dominaram tudo. É isso. E não é só, relatar o que aconteceu. A ideia é explorar as dinâmicas mais profundas que estão em jogo ali. Certo. A gente está falando do poder do crime organizado, como o Estado responde, né, as tensões políticas que sempre surgem nesses momentos e, claro, o impacto na vida das pessoas. Com certeza. O que rolou no Rio tem ecos no país inteiro e a gente vai investigar um pouco essas conexões. Bom, tudo começou com o que estão chamando de mega operação policial lá nos complexos do Alemão e da Penha, áreas bem complicadas do Rio. Uma mobilização, assim, impressionante. Cerca de 2.500 agentes, Polícia Militar, Polícia Civil juntas. Sim, o efetivo enorme. O objetivo principal que foi divulgado era a tal Operação Contenção. Basicamente, tentar frear a expansão territorial do Comando Vermelho, CV. Que é uma das maiores facções, né? E das mais antigas. Exatamente. Além de tentar conter esse avanço do CV para cima de territórios de rivais, a operação queria cumprir, acho que uns 100 mandados de prisão. 100 mandados? E um alvo que eles consideravam prioritário era um cara conhecido como Doca. As fontes colocam ele como uma peça-chave, na ligação entre os chefes do CV que estão presos e quem comanda na rua. Entendi. E tinha também informação de inteligência, né? Dizendo que lideranças de outros estados, tipo do Pará, podiam estar escondidas ali. Isso mostra como esses complexos são importantes para a logística do tráfico. E o resultado dessa mobilização toda foi um confronto assim de proporções assustadoras, né? Muito. Os primeiros relatos já falavam em dezenas de mortos, mas as fontes que a gente analisou indicam que esse número infelizmente passou. Passou de 120 vítimas fatais. Nossa. É um número... É muito alto. E entre essas vítimas, 4 policiais. 2 militares, 2 civis. Uma fonte até traz um detalhe que humaniza um pouco essa estatística fria. Um ex-capitão do BOPE conhecia pessoalmente um dos policiais civis mortos. Pesado. E o cenário ficou ainda mais sombrio, porque moradores relataram ter encontrado dezenas de outros corpos na área de mata, nos dias seguintes ao pico da operação. Sim. As fontes detalham que essa estratégia policial foi planejada por meses, se baseou em levantamentos de inteligência sobre onde ficavam os paióis de armas, esconderijos de chefes, rotas de fuga. Entendi. A tática, pelo que descrevem, era usar os batalhões de área para entrar nas comunidades e, empurrar os criminosos em fuga para áreas de mata ali do lado. Certo. E lá na mata, unidades de elite do BOPE, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, estavam formando um cerco. Ficou até conhecido como Muro do BOPE. Muro do BOPE. Eles esperavam para interceptar quem fugisse e com apoio de drones para monitorar tudo do alto. Foi uma tentativa, pelo que as fontes analisam, de corrigir erros de operações passadas, como uma grande fuga pela mata que teve em 2015. Só que a reação dos criminosos, pelo visto, foi imediata e muito violenta. Extremamente violenta. Dizem que por volta das 4, 5 da manhã, quando os primeiros policiais chegaram, já foram recebidos a tiros. Muito tiro. E aí entra um elemento que uma das fontes classifica como inédito e particularmente alarmante, nesses confrontos no Rio. Qual? O uso por parte dos criminosos de drones adaptados para lançar explosivos contra os policiais. Caramba! Uma tática de guerra mesmo, Guerra urbana. Exato. Esse uso de drones como arma ofensiva contra a polícia é uma escalada que preocupa pra caramba. Sem dúvida. E além disso, as fontes levantam a suspeita de que a operação pode ter vazado. Ah, é? Tinha umas movimentações estranhas em redes sociais, nas horas antes da ação, dando a entender que os criminosos talvez já estivessem se preparando para um confronto grande. Nossa, beleza. E como era de esperar, uma operação dessa dimensão, com esse saldo trágico,
nossa, gerou uma tempestade política. Sempre gera. O governador do Rio, Cláudio Castro, defendeu a ação, assim, com unhas e dentes. Chegou a dizer que foi um sucesso, apesar do número altíssimo de mortes. É uma palavra forte, né? Sucesso. Muito. E ele exaltou a coragem dos policiais, claro, mas também disparou uma crítica muito direta e grave contra o governo federal. Sim, eu vi isso. Disse que o Rio estava sozinho nessa luta contra o tráfico. Sim, e essa crítica foi bem específica. Ele mencionou a recusa do governo federal em ceder uns blindados de Lagarta, da Marinha. Ah, os blindados. Isso. Segundo ele, esses veículos seriam cruciais para passar por aquelas barricadas super pesadas, sabe? Feitas de concreto, trilho de trem, que o tráfico monta para impedir a polícia de entrar. Sei. E o Castro comparou com governos anteriores, dizendo que veículos parecidos foram cedidos pela União lá na época da Dilma, para ajudar o Sérgio Cabral. Essa fala deixou bem clara a falta de sintonia entre Estado e Federação. Pois é. E do lado federal, a narrativa e a resposta foram bem diferentes. O presidente Lula estava em viagem, né? E parece que ficou incomunicável nas primeiras horas. É o que dizem as fontes. Quando ele foi informado da escala do confronto, do número de mortos, a reação teria sido de estarrecimento. Aí o governo federal agiu, mandou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, para o Rio. Ou aquele momento tenso, né? Que viralizou. Qual deles? Na entrevista coletiva. O diretor da PF, o Andrei Rodrigues, começou a explicar que a PF sabia do pedido de apoio do Rio, mas que tinha entendido que não seria razoável participar daquele jeito. Lembro disso. Aí o ministro Lewandowski interrompeu ele, na frente de todo mundo, para dizer que a comunicação tinha que seguir a hierarquia, que o governador devia ter falado com o ministro. Nossa, que situação. Foi. Expôs um ruído enorme ali na comunicação, na coordenação. E vale lembrar que o Lula negou o pedido do Rio para uma GLO, né, Garantia da Lei da Ordem, que colocaria as Forças Armadas na rua. E toda essa tensão aconteceu logo depois daquela fala do Lula que deu o que falar, né? Aquela sobre os traficantes serem vítimas dos usuários. Essa mesmo. Foi muito criticada. As fontes sugerem que essa fala, que muitos chamaram de gafe, acabou limitando um pouco as opções do governo federal agora. Faz sentido. Talvez explique a postura mais cautelosa, a demora para se pronunciar direto sobre a operação. A manifestação do Lula depois veio por rede social, né? Um ambiente controlado, e focou numa linha mais segura politicamente. Atacar o poder financeiro do crime. Um discurso alinhado com Haddad também. A política entra com força nessas horas. E o judiciário também entrou em cena rápido, né? As fontes apontam umas coisas. O que, por exemplo? Uma delas questiona se foi regular a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de pegar para ele a relatoria da ADPF 635. A ADPF das favelas. Essa mesma. Aquela arguição que impôs restrições a operações policiais em comunidades do Rio, principalmente na pandemia, mas que continuam valendo. E qual o questionamento? A fonte diz que, pelo regimento do STF, a relatoria deveria ter ido para outro ministro depois que o relator anterior se aposentou. Levanta dúvidas sobre a justificativa de urgência que o Moraes usou. Entendi. Uma questão regimental. Isso. E além disso, no STF, outra coisa que chamou atenção e uma fonte destacou foi o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, pautar logo depois da operação o julgamento de uma ação que pede a cassação do governador Cláudio Castro. Ah, sim. Referente à eleição de 2022? Exato. E a fonte destaca que um dos advogados nessa ação tem ligação com a Casa Civil do governo Lula. Esse timing, essa conexão, alimentou suspeitas, acusações de que podia ter uma motivação política por trás, tipo, para pressionar o governador. O timing é sempre algo que olham nesses casos. E ainda na Justiça, o próprio ministro Moraes determinou que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, se manifestasse rapidinho, em 24 horas, sobre investigar possíveis abusos, violações de direitos humanos na operação do Alemão e da Penha. Ou seja, a repercussão chegou rápido nos tribunais superiores. Mais pressão e escrutínio sobre a ação. Com certeza. Mas para a gente entender por que uma operação desse tamanho acontece e por que a situação no Rio parece tão crítica, a gente precisa olhar para o quadro maior. Sim, sair do evento específico. As fontes são muito claras nisso. O fenômeno do domínio territorial.
facções criminosas e também milícias controlando áreas enormes no estado. Gigantescas. As estimativas que aparecem falam que esses grupos controlam onde vivem uns 4 milhões de pessoas. 4 milhões. É muita gente. E o mais alarmante, esse domínio teria mais que dobrado nos últimos 16 anos. O que isso significa na prática, hein? Olha, significa a consolidação do que os especialistas chamam de no-go zones, ou, em termo militar, black spots. Zonas proibidas, basicamente. São territórios onde o Estado, na prática, não consegue entrar e exercer sua autoridade plena. Oficial de justiça não entra para cumprir mandado, médico e agente de saúde têm dificuldade para subir, escola funciona sob tensão, assistência social quase não existe. E quem manda, então? Quem dita as regras é o poder paralelo, facção ou milícia. Eles controlam acesso a serviço essencial. Água, luz, que são os gatos, né? Gás de cozinha, sinal de internet, TV a cabo, até transporte alternativo, tipo van e mototáxi. E esse controle não é só na infraestrutura, né? De jeito nenhum. Eles impõem um código de conduta deles, silenciam na marra qualquer oposição ou denúncia, estabelecem normas sociais, culturais que passam por cima da lei oficial. É um Estado dentro do Estado, praticamente. Um especialista numa das fontes chega a classificar isso como conflito armado não internacional, CANI. Essa classificação é importante, sabe? Tira o problema da esfera do crime comum. Certo. Não é só roubo ou tráfico. É algo parecido com uma guerra de baixa intensidade, onde um poder armado, que não é o Estado, desafia a soberania do próprio Estado dentro do território dele. As fontes também ajudam a gente a entender as raízes históricas de algumas facções, como o Comando Vermelho ou o CV. Sim, traçam a origem lá para o presídio da Ilha Grande, na época do regime militar, anos 70. Exato. Aquela decisão controversa de misturar presos políticos, muitos com experiência de guerrilha urbana, com presos comuns. E isso teria levado à transferência de conhecimento, né? De organização, tática de confronto, até ideologia de resistência para o crime. Essa mistura teria sido o começo do CV, que antes era Falange Vermelha. E essa origem, de alguma forma, ajuda a explicar a postura historicamente mais agressiva do CV que as fontes mencionam? Comparando com outras facções que vieram depois? Ajuda sim. Grupos como o Terceiro Comando, hoje TCP, né, Terceiro Comando Puro, e os Amigos dos Amigos, o ADA, ambos também nasceram no sistema prisional do Rio, mas teriam adotado, pelo menos no início, segundo alguns relatos históricos, uma estratégia de menos confronto direto com a polícia, focando mais no controle do território da economia, ali. E é muito importante a gente frisar aqui, esse domínio de facções não é só um problema do Rio de Janeiro, né? Embora o Rio seja talvez o caso mais visível, mais midiático. Com certeza não é só do Rio. Uma das fontes afirma algo bem forte, que cerca de 26% da população brasileira, isso dá uns 50 milhões de pessoas, vive hoje sob regras impostas por organizações criminosas. 50 milhões. É um número que assusta. Mostra como o problema é nacional. O próprio Comando Vermelho, por exemplo, hoje atua em vários estados e tem conexões internacionais para tráfico de droga e arma. E citam algum exemplo dessa expansão? Citam o Ceará, como um exemplo bem dramático. Tem relatos de famílias inteiras sendo expulsas de casa, condomínios inteiros abandonados por ordem de facção, em guerra por território. Cria cidades fantasmas, um monte de gente deslocada internamente. Terrível. Diante desse cenário de expansão, de poder, surge um debate que as fontes mencionam. Classificar ou não essas grandes facções como organizações terroristas. Qual seria a diferença prática disso? Olha, um especialista ouvido diz que essa classificação formal como terrorista poderia ter implicações práticas importantes. Primeiro, talvez facilitasse o fluxo de informação de inteligência entre agências brasileiras e órgãos internacionais, tipo FBI, CIA, Interpol, que têm protocolos mais fortes para lidar com o terrorismo. Entendi. Destravaria a cooperação. Exato. E segundo, poderia fortalecer as leis e as ferramentas do Estado para combater esses grupos. Penas mais duras, estratégias de investigação e repressão mais incisivas. É um debate complicado, claro.
Tem prós e contras, mas mostra a sensação de que as ferramentas de hoje talvez não sejam suficientes para o tamanho do desafio. E como era de se esperar num evento tão dramático, tão complexo, as interpretações sobre a operação, sobre os resultados, são radicalmente diferentes, né? As fontes mostram bem essa divisão. Totalmente. De um lado, tem a narrativa oficial, da polícia, do governo do estado do Rio. Isso. Essa visão defende que a operação foi necessária, planejada com inteligência, contra criminosos superarmados que dominavam a área e que reagiram com violência extrema, usando até tática de guerra como os drones explosivos. Essa narrativa também fala da estratégia de tentar levar o confronto para a mata, supostamente para minimizar risco para inocente, e ressalta a coragem dos policiais que atuaram mesmo sem o apoio federal que eles queriam, como os blindados. E do outro lado do espectro, vem as críticas, e são pesadas. Bem pesadas. Muitas vozes questionando o uso da força, considerado excessivo por ativistas, jornalistas, alguns políticos que as fontes citam. A própria palavra sucesso, usada pelo governador, é muito contestada diante de mais de 120 mortos. Usam palavras fortes, né? Sim, usam massacre e terrorismo de Estado para classificar a ação. E dentro dessa crítica tem uma defesa forte da ideia de que todos os mortos, não importa se estavam envolvidos com crime ou não, deveriam ser tratados como pessoas, com direito à investigação sobre como morreram. Contrapondo uma narrativa que, segundo eles, desumaniza, né? Joga na vala comum do crime. Exato. E essa visão, por sua vez, é rebatida com força por outras fontes, outros comentaristas. Argumentam que quem enfrenta a polícia com fuzil, com arma de guerra, não pode ser igualado a um cidadão comum, desarmado. Que a reação policial foi legítima defesa. É uma polarização clara. Muito. E tem críticas diretas também à postura do ministro Lewandowski. Um especialista diz que ele talvez não conheça bem o artigo 144 da Constituição, ao supostamente jogar a responsabilidade da segurança só nos governadores. A Constituição diz que é dever do Estado e responsabilidade de todos, União, Estados, DF e municípios. Em meio a esse choque de narrativas, tem uma perspectiva que um especialista numa das fontes destaca como crucial: a dos próprios moradores das comunidades. Ah, sim. Como eles veem isso? Então, eles reconhecem que as operações policiais são horríveis, né? Geram medo, atrapalham a vida, são humilhantes muitas vezes, mas a percepção que esse especialista relata é que viver sob o domínio permanente da facção ou da milícia seria ainda pior. Entendo. O dia a dia sob o controle deles. Exato. Conviver todo dia com barricada que limita ir e vir, com a extorsão das taxas para tudo, comerciante e serviço, o medo constante da violência sem motivo e a falta quase total de direitos básicos que o Estado deveria garantir. É uma escolha de Sofia terrível, né? Entre o ruim e o pior. E nesse clima de tensão entre governo estadual e federal, teve aquele gesto de solidariedade entre estados que chamou atenção. Qual? O do Caiado. Esse mesmo. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, dizendo publicamente que colocava as tropas de elite dele, o BOP de Goiás, o GT3, à disposição do Rio. Falou que mandaria ajuda se o governo federal continuasse negando o auxílio para o Cláudio Castro. Um movimento político claro ali também. Sim, reflete as divisões e alianças no cenário nacional. Sintetizando, então, o que as nossas fontes revelam, a gente está diante de um quadro que mostra muitas fraturas expostas. Várias. Tem a fratura óbvia, violenta, entre o Estado e um crime organizado que está cada vez mais poderoso, mais ousado, com capacidade de guerra mesmo. Tem a fratura política, claríssima, entre governo federal e governo do Rio. Acusações, desconfiança, falta de coordenação estratégica aparente. Tem também a fratura social, profunda, refletida nessas narrativas conflitantes sobre segurança pública, que mostram visões de mundo bem diferentes na sociedade brasileira. Fica clara também a fratura das estratégias atuais de segurança, que apesar dessas operações pontuais, demonstrações de força, parecem não conseguir reverter o domínio territorial, o poder paralelo. E, acima de tudo, fica a fratura mais dolorosa, né? O custo humano imenso dessa realidade, pago pelos policiais que arriscam e perdem a vida,
pelos civis inocentes pegos no meio e até pelas famílias de quem se envolve com o crime e morre nesses confrontos. Exatamente. Fica claro, então, que a situação que as fontes mostram é, de uma complexidade extrema. Tivemos uma operação policial enorme, que até alcançou alguns resultados táticos, né? Prisões, apreensões. As fontes falam em mais de 100 armas longas apreendidas, 91 fuzis, coisa que vale mais de 5 milhões de reais no mercado. Uma apreensão significativa. Sim, mas esses resultados foram totalmente ofuscados por um custo humano avassalador. Foi um evento que, de novo, acendeu debates políticos quentes e expôs os problemas crônicos de segurança, de governança, de soberania territorial, que não são só do Rio, né? São do Brasil. Com certeza. E para uma reflexão final, o que essas fontes pintam é um quadro bem perturbador, onde o crime organizado funciona, em muitas áreas, quase como um estado paralelo mesmo. É essa a sensação. Controla território, impõe lei própria, cobre imposto da população local, usa tática de guerra sofisticada, tipo drone armado, e desafia abertamente a força do Estado. Diante dessas narrativas tão opostas que a gente viu, do custo humano que sempre volta nessas operações e da escala do problema, que claramente vai além do Rio, fica uma pergunta incômoda, né? Pra gente pensar. Qual? Que tipo de consenso social ou que tipo de vontade política seria realmente necessário para a gente começar a enfrentar as causas profundas desse problema? Para ir além dessas operações reativas que, bom, às vezes parecem inevitáveis no curto prazo, mas deixam sempre um rastro tão doloroso e parecem não mudar a estrutura desse poder paralelo.